profissional, esposa e mãe. O que significa, na real, de verdade, conciliar esses papéis na prática? Esse é o tema da nossa aula de hoje, do nosso encontro ao vivo. E eu quero convidar você a ficar comigo até o final, porque nós vamos crescer muito juntas nesse nosso encontro dessa noite. Então vamos chegando, seja bem-vinda, Débora, Adriana também passando por aqui, Bárbara também conosco, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, quem está chegando aqui no perfil por esses dias, eu sou Laís Vieira, eu trabalho com mães e o meu trabalho é ajudar essas mães a conciliar os seus papéis e serem bem-sucedidas na carreira, na família, sem viver culpada, sem viver sobrecarregada. Bora juntas conseguir aí dar conta daquilo que é mais importante pra gente? É por isso que a gente está aqui e eu quero dar as boas-vindas para você que está acompanhando o nosso conteúdo de hoje, onde a gente vai falar sobre esse assunto. Deixa eu fixar aqui o tema da live, para quem for passando por aqui saber do que nós estamos falando nessa noite. Eu acabei esquecendo de copiar, deixa eu colocar aqui agora, bem rapidinho, para quem for chegando, não ficar perdido, não ficar perdida, tá bom? Espera aí só um pouco. Opa, errei aqui. Segura aí, gente, só um minutinho. Que eu acabei me distraindo em não deixar isso já copiado. Enquanto isso, convida outra mamãe que precisa desse assunto para vir para cá conversar com a gente, crescer junto com a gente, pra gente aprender juntas. Juntas nós somos muito mais fortes do que aí tentando de tudo sozinhas, não é verdade? Então bora lá. Já vou subir aqui. Pronto. Deixa eu fixar. Ok. Então, meninas, como, dar conta dos nossos papéis, conciliar aí de uma maneira equilibrada, de uma maneira leve para nós os nossos papéis, sem você se anular, sem você se deixar de lado, sem você, na verdade, deixar de lado nada que seja relevante, que seja importante para você. É disso que nós vamos falar hoje e eu quero te encorajar aqui nesse nosso encontro a se comprometer com você mesma. De que forma? Ficando com a gente aqui até o final, para investir no seu crescimento, para investir no seu desenvolvimento como mãe, mulher, profissional e também você se unir a mim na minha missão, de alcançar mais mamães. Sozinha eu não consigo alcançar todo mundo que precisa e mesmo esses espaços que a gente tem aqui nas redes sociais, as redes não notificam sequer todos os nossos seguidores. Então eu convido você a se unir a mim nessa missão. De que forma? Clica aqui no aviãozinho e envia para pelo menos 3 mamães. Olha que 3 é pouco, viu? Mas pelo menos 3 mamães para você se engajar comigo nessa missão e a gente poder ajudar outras famílias, ajudar outras mamães a saberem que elas também conseguem, tá bom? Vou te dar aí alguns segundos para você fazer isso e depois que você fizer, volta aqui, escreve aqui na caixinha, coloca aqui no comentário para mim, enviei, para eu poder mencionar o seu nome, conhecer você e saber quem é que tá aqui comigo, tá bom? Não retenha aprendizado só para você. Vamos multiplicar, vamos levar para quem precisa. Posso contar com você nisso? Tô esperando então, tá? Vai lá, manda para pelo menos 3 mamães, comenta aqui comigo. Enviei. Bora lá, meninas. E por que da gente fazer isso, Porque nós estamos aqui dentro de um propósito. Nós queremos aqui reunir uma comunidade de mães inteiras, de mães que querem viver aí a liberdade de não ter que escolher entre maternidade, carreira, relacionamento. A liberdade para você estar inteira, para você não ter que abrir mão de nada que seja importante para você, tá bom? É esse o nosso convite aqui, para você não deixar nada para trás que seja inegociável para você. Nós aqui, falando sobre esses papéis, sobre esses temas, maternidade, relacionamento, vida afetiva, a gente escolhe não abrir mão de nada, a gente fica com os 3. É isso que eu compartilho com as mamães, Entre ser uma mãe presente, uma profissional realizada e ter um relacionamento incrível,
fique com os 3. Vamos juntas, bora crescer, meninas! Olha só, a Débora já tá aqui comentando com a gente que enviou. Isso aí, Débora, estamos juntas, viu? Vamos alcançar mais mamães. Então, pra gente começar aqui, não é, meninas? Qual é esse obstáculo que nós temos em conciliar os nossos papéis na prática, na real? Por que isso acontece? Por que essa é vamos dizer, a expressão mais mencionada pelas mães, né? O desafio de conciliar os nossos papéis sem culpa, sem a gente se anular, sem a gente viver sobrecarregada. Por que isso é uma demanda de geração atrás de geração e como nós podemos lidar com isso para o nosso momento e também para a vida dos nossos filhos que estão nos vendo, né? Que estão aprendendo conosco, que veem em você, o seu relacionamento, sua casa, sua família, a referência para o futuro deles. Aprendendo através dos exemplos que nós vivemos todos os dias, né? Então é disso que nós vamos falar agora. O que significa esse obstáculo? E olha só, nós somos parte de uma geração que está dentro de um mundo acelerado, não é? A gente vive um ritmo acelerado. Apesar de todas as facilidades que você, né, no seu momento tem em relação aos seus pais, por exemplo, as facilidades da vida prática, né, que nós temos e que na verdade, não nos permitem, não nos dão assim a possibilidade de dizer que porque vivemos uma geração mais moderna, com mais facilidades, nós temos mais tempo. Isso não acontece. Nós temos uma vida acelerada, um mundo acelerado, famílias aceleradas e estamos construindo isso também na vida dos nossos filhos, onde a gente se vê aí como mães e como mulheres tendo que dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo. Você que está me acompanhando aqui agora, já se sentiu sendo puxada em várias direções, de vários lados, sem saber o que você atende primeiro? Sufocada na sua correria, com o relógio sempre no devedor, cheia de urgências, cheia de demandas, e você não consegue se organizar, não consegue viver de uma forma mais leve, né? Sentindo que a vida está caminhando na direção certa, que você tem aí as rédeas daquilo que é necessário para você fazer o que é importante para você. Então essa é a nossa questão, é a realidade da maioria das famílias, das mães que querem conciliar seus papéis, que desejam colocar aí essa vida nos trilhos. E se você vive esse desafio, eu quero te dizer que você não tá sozinha, tá bom? Isso não é algo que acontece só com você e você não está sozinha nesse desafio. Nós estamos aqui pra gente crescer juntas, pra gente encontrar alternativas, pra gente encontrar soluções, pra gente refletir e entender pequenos passos que nós podemos dar já imediatamente pra gente caminhar na direção certa, entender os obstáculos que estão no nosso caminho, entender quais possibilidades, quais atalhos que a gente tem para ser essa mãe inteira, para ser essa mãe completa, que não abre mão de nada, que não deixa nada importante para trás. E por que, meninas, que isso acontece, né? Eu quero falar aqui sobre as reflexões que eu mesma faço sobre essa nossa realidade, tanto de olhar para as minhas gerações, para a minha vida, para a vida da minha mãe, para as mamães que eu acompanho, para as pessoas que eu escuto. Qual é a nossa questão? Qual é o ponto, o calcanhar de Aquiles que existe aqui em relação ao desafio de conciliar, né? Nós, as mulheres da nossa geração, essa geração moderna, o que é realização para nós, né? O que é estar inteira? Vamos pensar nos padrões masculino e feminino. O que um homem precisa, né? O seu parceiro lá, o seu marido, o que ele precisa para ele se sentir um homem de verdade, para ele se sentir inteiro? Os critérios, né? Os critérios masculinos. Ele precisa trabalhar, ele precisa ganhar o dinheiro dele, ele precisa se sentir relevante, se sentir útil, né? Se sentir capaz. Isso para um homem, especialmente na questão profissional e na questão financeira.
para ele é o que traz esse ponto de estou andando na direção certa, estou fazendo aquilo que precisa ser feito. A gente pode ver isso na prática quando você, não sei se você já experimentou isso, nós aqui já experimentamos, né? Desafios financeiros, seu marido tá lá com questões financeiras por resolver e as coisas não estão andando do jeito que ele queria. Como ele fica mal-humorado, né? Como ele perde o eixo, como que ele sai do estado normal dele, porque isso é um valor importante para os homens. E o valor importante para as mulheres, o que nós queremos? Qual que é a nossa expectativa, né? Em comparação a essa contraposição que a gente está fazendo aqui, né? Um homem, ele tem esse desafio quando ele preenche essa expectativa, né? Ele se sente bem, ele se sente útil. Não que ele não precise de atender outros critérios, como estar presente em casa, ser um bom pai, ser um esposo também que atende ali as expectativas familiares e da sua esposa. Não que ele não olhe para isso, mas ele não fica ali sentindo que está faltando pedaço. É uma questão que ele precisa resolver, é um ponto para ser solucionado, mas ele não sente que falta parte dele. Entende? Ele não sente que ele deixa de ser ele quando tem um desafio familiar, quando tem um desafio no casamento. Nós não, as mulheres são diferentes, né? Nós temos certos critérios, certas particularidades que fazem com que realização na vida pra gente seja algo diferenciado. Em qual sentido? Já vou te explicar, você vai entender. Uma mulher, por exemplo, que esteja crescendo profissionalmente, né? Que no papel carreira ela está se destacando, ela está realizando os projetos dela, ela está crescendo, ela está caminhando dentro daquilo que ela se propôs, né? Nessa área ela tem as expectativas dela atendidas. Mas se em casa, né, na vida afetiva, ou o papel dela como mãe, ela sente de alguma forma que ela não está atendendo aos seus próprios critérios, essa satisfação na vida profissional não é suficiente para ela, não é? Não é suficiente, porque ela sente que ela precisa preencher um outro aspecto da balança. E muitas mulheres, muitas mães também, da nossa geração moderna, né? As mulheres da nossa geração, ela também não quer estar só mãe, né? Ela cuida da casa, ela quer estar presente na vida dos filhos, ela quer ter uma família feliz e estruturada, mas ela também quer olhar para ela mesma. Ela também quer realizar projetos, sonhos pessoais que foram colocados ali dentro do coração dela, sem sentir que estou deixando de ser a mãe que eu deveria ser. Então, os nossos critérios como mulheres, né? Como mulheres, mães e profissionais, são diferentes porque a gente precisa de mais elementos para a gente se sentir inteira. Isso faz sentido para você? Né? Você percebe isso na vida de mulheres perto de você ou em você mesma? Então, os nossos critérios para realização, eles são diferentes. Onde a gente precisa encaixar pecinhas de um quebra-cabeça para ver que esse quebra-cabeça está completo, para ver que a gente está inteira, que a gente está completa, que a gente está plena, fazendo tudo que a gente foi chamada para fazer, para realizar. Não é só um ponto para ser resolvido, não é só uma engrenagenzinha que precisa ser ajustada, né? É um pilar da nossa vida que precisa ser respondido, porque do contrário a gente fica sentindo que está faltando um pedaço, né? Então esse é um ponto de por que essa questão do equilíbrio é tão cara para nós. A gente não vê do outro lado, né? Ai, como os homens conciliar os papéis, e eles têm os papéis, né? De marido, de pai, né? De se envolver, de participar. Por que não se fala sobre isso? Tem toda uma questão relacionada à sobrecarga, como é que eu vou colocar aqui? Sobrecarga mental, né? Física, que existe muitas vezes sobre as mulheres, a gente já vai falar sobre isso, mas não podemos pensar aqui que eles não têm esse papel, né? Eles têm esse papel. Por que não se fala
sobre isso, né? Por que você não vê esse assunto relacionado à questão masculina, sendo que existe, né? Você tem aí família, seu esposo precisa estar com você, dividir as responsabilidades com você, participar da vida dos seus filhos, resolver as questões relacionadas à dinâmica do dia a dia da família, da casa, né? Mas eles não têm todo esse peso que a gente carrega. E uma das justificativas das explicações que a gente pode levantar é essa aqui que nós colocamos, que mulheres têm mais critérios para essa realização, para a gente se sentir inteira. E uma outra questão também sobre o porquê desse peso sobre o conciliar é uma falsa ideia que a gente tem do que é dar conta, meninas. Quando a gente fala sobre a questão de dar conta de tudo, a gente já coloca assim, nossa, não preciso dar conta de tudo. Mas lá no íntimo, o que a gente quer? A gente quer ser feliz na vida profissional, a gente quer ganhar bem, ser bem-sucedida, a gente quer cuidar da nossa casa, a gente quer ter um relacionamento incrível. Fala pra mim, né? A gente que às vezes abraça esse discurso de não preciso dar conta de tudo. De qual desses papéis, de qual dessas áreas que você está disposta a abrir mão? Essa é uma pergunta que eu já me fiz. E aprendi a começar a ter um certo critério de discernir qual é o tudo que eu defino para mim mesma, que eu quero atender, que eu quero sustentar. Quais são as guerras pelas quais vale a pena eu pagar um preço? Quais são as suas guerras diárias que você paga o preço que for necessário por elas porque você não abre mão? Então existe uma falsa ideia, na verdade, do que é dar conta, né? Dar conta dessas guerras que você definiu para você não é a gente ser a Mulher Maravilha. Dar conta do que é importante não é você fazer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Essa, na verdade, é a fórmula do fracasso. A gente querer abraçar todas as coisas o tempo todo ao mesmo tempo. Isso não é realizável. Não é isso que é dar conta. Existem outras formas da gente dar conta. Pedir ajuda é dar conta. Delegar é dar conta. Gerenciar o seu tempo é dar conta. Dividir melhor as responsabilidades em casa, expressar isso, se alinharem como casal, comunicar isso melhor também é dar conta. Dar conta não é você lá matando tudo no peito, à frente de tudo, resolvendo tudo, como se você fosse uma máquina, né, de fazer coisas. Uma executora, tarefeira, como se a gente quisesse que na vida prática a gente fosse lá uma espécie de, sabe, linha de produção em fábrica, tudo ali. Não, a vida prática não é assim, né? Nós temos outros desafios e você precisa entender que dar conta não é essa expectativa que muitas vezes a gente carrega de você estar ali com o mundo nas costas. Estou dando conta. Fazendo tudo ao mesmo tempo, estou dando conta, sabe? Aquela visão assim de perfeccionismo, de exatidão, de tudo sob controle e você tá dando conta. Não, você tá morrendo, sabe? Não é isso que é dar conta. Então, em relação à questão prática de conciliar os nossos papéis, existe essa falsa ideia do que vem a ser dar conta. Qual é então a ideia correta? Eu devolvo essa pergunta para você. O que significa, nos seus padrões, nos seus critérios, a questão do dar conta? Quais são as guerras que para você, dentro desses padrões e desses critérios, vale a pena você investir seu tempo, sua energia, seu dinheiro, suas emoções, seu coração, porque a vida para você, né, a realização de verdade para você está nesses pontos que a gente está levantando. É sobre filtrar, é sobre escolher, sabe? Esse é o ponto. No nosso conteúdo de ontem, eu falava, né, sobre mães que querem se reinventar profissionalmente, e uma das habilidades que a gente comentou na nossa aula foi o tomar decisões. E essa habilidade também vale
para a questão da gente conciliar os nossos papéis. Aliás, eu acredito que vale para a vida, né, gente? Para todas as pessoas. Se você não sabe se posicionar, tomar decisões inteligentes, você vai viver frustrada. Ou alguém vai tomar decisões por você. Vão fazer escolhas por você, completamente desalinhadas de quem você é. E de repente você vai olhar e vai falar assim, mas quem é que está governando isso aqui? Quem é que está na direção desse barco aqui? Não está sendo você, né? Porque você não toma decisões alinhadas com sua identidade, com seus princípios de vida, com os seus acordos em família. Olha o quanto isso que a gente está dizendo aqui é profundo. Porque também essa questão do conciliar os papéis na prática é um desafio para nós. Existe uma outra expectativa errada que é sobre a palavra equilíbrio, né? É tão simples a gente falar sobre esse equilíbrio. O equilíbrio entre carreira, família, maternidade, tudo equilibrado. Mas pensa comigo, gente. Vamos ser assim, racionais e práticas para compreender o que está sendo dito. Imagine aí a figura de uma balança. Quando a gente fala de equilíbrio, imediatamente eu me lembro da balança. O equilíbrio fala para mim de que tá tudo ali, igual, né? Junto, caminhando junto, na mesma direção, tá equilibrado. Mas a real, o que acontece no nosso dia a dia? Enquanto eu estou aqui compartilhando conteúdo com você, atendendo ao meu papel profissional, do outro lado da porta ali tem uma família. Tem um esposo, tem 2 crianças pequenas que já foram dormir, tem toda uma organização antes de estar aqui. Para quê? Para que esteja equilibrado? É possível que eu esteja em todos os meus papéis ao mesmo tempo, com tudo equilibrado? Não. Na vida prática, a gente não tem equilíbrio. O que a gente tem é balanceamento. O que é o balanceamento? Qual é a sua medida de realização nos papéis mais importantes que você tem? No seu trabalho, no seu casamento, no tempo de qualidade com os seus filhos. Não é sobre você ter 50-50, sabe, gente? Maternidade 50-50, carreira com 50 também, família com 50, trabalho com 50, não é sobre isso. Porque na real a gente trabalha muito mais do que passa tempo em casa com a nossa família e a vida prática é assim. A questão muito mais profunda que a gente precisa pensar é sobre como esse tempo é aproveitado, né? Em família. Para que ele não fique preso à questão das horas do relógio. E não seja essas horas do relógio a sua medida de equilíbrio, de realização, de conciliar. Faz sentido isso para vocês? Comenta comigo depois se isso faz sentido, tá? Então nós precisamos ter clareza do que vai dizer para nós que eu estou conciliando. A gente precisa ter clareza sobre o que precisa acontecer na minha semana, na minha rotina, na minha vida, para eu sentir que eu estou vivendo uma maternidade ativa, que eu estou realmente presente na vida dos meus filhos, que eu estou inteira. Veja bem, nós estamos vivendo um momento, já há 1 ano dessa pandemia, esse caos, né? Onde a gente está em casa dividindo todos esses papéis ali separados por uma parede, a parede da sala, a parede da cozinha, a parede do quarto. E nem por isso estamos com mais tempo de qualidade com os nossos filhos, embora a gente esteja fisicamente mais próximo. Não é a questão das horas do relógio, é a questão de presença plena e de intencionalidade. É a questão de clareza sobre o que significa para mim cada papel, o que quer dizer para mim cada papel, que eu estou vivendo aquele papel plenamente. Lembrando que não vai ser 50-50, né? Não vai ser medida igual. Outro dia eu tive uma experiência sobre isso com a minha mais velha falando aqui.
mamãe, eu quero que você passe 1000 horas brincando comigo. E eu falei pra ela, filha, 1000 horas é uma coisa assim que nem existe dentro do dia de 24 horas, né? Mas pensa aí o que você queria, o que você gostaria. Gente, uma criança pequena, ela não tem nem noção do que é as horas do relógio. E o que eles querem com a gente é estar conosco todo o tempo, né? Aí ela comentou, brincou comigo, tá bom, mamãe, já que 1000 horas não é possível, então vamos passar 4 horas brincando? Na vida prática, gente, isso é realizável também? Eu poderia escutar aquilo e falar assim, poxa, mas a minha filha quer que eu fique 4 horas brincando com ela. E eu não tenho esse espaço, né, para ficar 4 horas com ela. E ficar me sentindo mal, ficar me sentindo culpada a esse respeito. Só que, veja bem, as nossas crianças, elas não têm essa noção do tempo cronológico, os nossos filhos. O que eles têm noção é se você tá ali de verdade para ele, né? Vale muito mais 30 minutos de presença de verdade, onde você não tá dividindo a atenção com o celular, com telas, com preocupações, onde você tá ali, sua cabeça tá em outra coisa, vale muito mais esses 30 minutos, 20 minutos que seja, aquilo que você tem, mas que você tem de verdade, do que 2 horas de uma atenção dividida. E é nesse aspecto que a gente começa a pensar, né? O que eu preciso cumprir, o que precisa acontecer para eu sentir que estou conciliando. Qual que é a régua que você usa para medir? De onde vêm os critérios dessa sua régua também, né? De uma comparação com outras pessoas, de uma cobrança, uma expectativa que você trouxe lá da sua infância e está influenciando sua vida adulta até hoje, ou do seu alinhamento em família, né? Dos seus acordos em casa. Isso é importante da gente pensar também. Outra questão é que nós, mulheres, a gente entra no ponto ali da sobrecarga também, né? E em relação à sobrecarga, eu quero comentar algo seguinte. Principalmente nesse tempo que nós acumulamos várias funções que a gente nem tinha antes, né? Questão do desafio aí das aulas online. Você agora é professora, monitora, cuidadora, tá cozinhando, tá cuidando da casa, tá no trabalho, no home office, tudo ao mesmo tempo, né? Nós precisamos entender que você não tem que dar conta de tudo no sentido de fazer as coisas tudo ao mesmo tempo e nem sozinha, né? Então comunique, expresse o que está difícil para você, divida responsabilidades, entre em acordo, mas não no seu pior momento, quando você está esgotada, sabe? Não é esse o momento que você tem que expressar e comunicar, porque aí você coloca o outro na defensiva. Sabe a questão as reuniões de trabalho que a gente faz para alinhamento? A gente precisa trazer isso para a nossa casa, para o nosso ambiente familiar. E até para a gente individualmente. Que sentido? Nós precisamos fazer reunião com a gente mesmo. Sabe aquele tempinho só para você avaliar, para você se escutar e entender assim, poxa, não tô bem, eu tô cansada. Ou como a Drica acabou de comentar aqui, obrigada, viu, Drica? Tô desgastada, né? Tá cansada, esgotada, desgastada. O que tá acontecendo especificamente que tá trazendo esse desgaste para você? Né? O que está sugando a sua energia? O que você o que você precisa, na verdade, de colocar na sua rotina para te dar refrigério, para te ajudar a recarregar e que você não está conseguindo incluir nessa rotina? E depois que você responder isso para você, dividir isso em família, gente. Né? Quem tem criança maior, dividir isso com essas crianças maiores, dar autonomia para elas, sabe? Chamar esse parceiro para entender o que é que está acontecendo com você, porque uma coisa que a gente faz também é assim, ó, tá precisando de ajuda com algo? Não, precisa não, pode deixar. Dentro de vocês fala assim, nossa, mas não é óbvio que eu tô aqui precisando de ajuda? Será que ele não enxerga? Será que ele não tá vendo? E a gente quer que o outro assim chegue e, né? Temos que entender que muitas vezes o parceiro, ele tem uma atitude de ser literal. Aí você falou que não precisa de ajuda, ele viu que não precisa de ajuda.
tá achando que você está indo muito bem, né? Então, não na hora que a coisa tá assim, ó, como é que fala? Uma expressão, quando o caldo entornou, não é nesse momento, sabe? Não é quando você já está assim enlouquecida. Começa a olhar para você antes das situações ficarem insustentáveis e comunica isso em casa. Eu tô falando isso para você porque acontece comigo também, né? A gente não tem o hábito de agir em relação a prevenir problemas. A gente está acostumada a remediar problemas. Então, agir na prevenção é você entender que você precisa olhar para você e se escutar também, sabe? Não só na hora do caos. E comunicar isso. Vai fazer reunião com você mesma, olhar o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que está difícil, o que você precisa deixar para lá, o que precisa pedir ajuda, o que precisa dividir responsabilidade e depois fazer uma reunião familiar, tá bom? Para poder alinhar essas coisas. Deixa eu ver aqui os comentários. Meu marido nem fala nada. Se ele não fala, fala em você. Trabalha a semana toda no pesado, aí ele fala que é minha obrigação. Excelente comentário, obrigada por contar, tá bom, Drica? Isso ele tá falando do mapa de mundo dele, né? Ele tá falando da cabeça dele, dessa questão de ser a sua obrigação. E talvez o seu momento de cansaço, você pode expressar isso pra ele, até ficar com raiva dessa fala, né? Que pode soar pra você também agressiva, dura demais. E ao invés de fazer isso na raiva, escolhe um momento, tá? Escolhe um momento em que ele tenha condições de te ouvir de outra forma. Não com forma de queixa. Porque se você divide a vida com ele, então isso precisa ser ajustado. Então escolhe um momento em que ele tenha condições de te ouvir, seja sábia, inteligente, escolhe um momento que ele tenha condições de ouvir para você falar que as coisas estão pesadas para você, que está difícil para você, né? Que você percebe porque ele já comunicou de que é a sua obrigação, né? Dar conta de tudo, mas que você não está conseguindo, que você está precisando de ajuda sim, o quanto que isso tem te feito mal, né? Sem fazer o seguinte, uma coisa que a gente faz é atacar, né, o outro, falar do que o outro não faz, falar da expectativa que você tem que o outro não cumpre. Isso não é uma forma que traz muito retorno pra gente. Começa a contar sobre como você se sente, como isso está afetando você, como isso afeta o relacionamento de vocês. Assim a pessoa tem condições de enxergar melhor o que você está sentindo. Porque eles não conseguem, assim, não tem uma visão de adivinhar o que está aqui dentro da gente, né? Nesses momentos de pandemia, eu passei por várias situações aqui da gente dar uma surtada, né? Quem nunca? Quase um ano, né, dentro de casa, com todas essas preocupações. E por muitas situações eu não expressei, não falei o que eu estava sentindo e agi da forma errada. E não consegui ter resultado nenhum com isso, né? Não consegui ter resultado nenhum com isso. No momento em que eu comuniquei o que eu estava sentindo, como aquilo estava fazendo mal para mim, ao invés de ai, você também não me ajuda, você também não faz nada, você nunca, você sempre, essas coisas que a gente solta na hora da raiva, quando eu agi assim, isso não me trouxe resultado. Então, seja uma mulher de pavio longo. O que eu quero dizer com pavio longo? Você não agir na hora da raiva, não soltar as palavras. Domine, sabe? Domine a sua língua. Domine as suas emoções. Sai da cena, respira, sabe? Mas não fale coisas das quais você vai se arrepender ou que não vão trazer resultado para você. Escolha o momento certo. Eu tenho certeza que você tem sabedoria sim para poder fazer isso, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Estou há uma semana ficar bem porque parece que tudo está desabando. Estou uma semana tentando ficar bem, deve ser, né? Parece que tudo está desabando. Apesar de tentar sorrir e não transmitir isso para os meus filhos. Creio que a pandemia ajuda muito nesse desgaste. Completamente, Juliana. Completamente. Sabe?
Eu tô aqui compartilhando com vocês, mas se a gente for contar os bastidores, né, de familiares adoecendo, de perdendo pessoas, de cansaço físico, mental, emocional. Por isso que é tão importante vocês estarem aqui escutando e eu aqui também compartilhando. Porque a gente encoraja e fortalece umas às outras no momento que é tão difícil, né? Que é tão pesado para nós. Então está desgastante sim, e porque está desgastante, você precisa se acolher, você precisa se cuidar, né? Você precisa respirar, alinhar as expectativas e organizar a sua vida sim. Porque se a gente não cuidar da gente nesse tempo, nós não sabemos quando é que isso vai passar, não é verdade? Olha só, vou falar rapidinho sobre isso. Acho que a gente estava com 3 meses de pandemia. Eu vi uma matéria na internet sobre a história das pandemias no mundo e me veio uma pergunta. Eu vi um post de uma outra pessoa também nas redes sociais falando sobre isso, né? A pergunta era assim: e se a pandemia durasse 2 anos? O que você organizaria na sua vida hoje? Tinha 3 meses, gente. Se você soubesse que esse momento iria perdurar por 2 anos, você tem certeza disso, a que você daria prioridade hoje? O que você iria cuidar hoje? Eu quero repetir essa pergunta para a nossa reflexão e ação aqui. Essa pergunta é importante. Ela é dura, mas ela é importante. Sabe por quê? A Drica escreveu aqui misericórdia, né? Sabe por quê, Drica, que a gente precisa falar sobre isso? Porque quando começou, nós não tínhamos a menor ideia de que 1 ano depois a gente estaria na mesma situação. E quando virou o ano 2020 para 2021, a gente estava cheio de expectativas de vacina, de mudança. E foi em janeiro. Foi só 2 meses atrás, né? Então, olha só a questão do tempo, da velocidade que as coisas acontecem, né? Ou até mesmo do quanto demora, dependendo da expectativa que existe aqui na nossa cabeça. Hoje, eu não acho loucura essa pergunta que lá atrás me pareceu louca. Eu não acho loucura, porque nós realmente não temos esse controle. Se eu não tenho controle, né, dessa questão do futuro, o que é que eu tenho controle hoje? Eu tenho controle sobre como eu reajo às coisas que me acontecem, né? Eu tenho controle a respeito de gerenciar as minhas emoções, eu tenho controle sobre responder quais são as minhas expectativas, né? Eu tenho controle sobre aquilo que pertence a mim. E aí, nesse sentido, eu estava até conversando com uma pessoa da minha família anteontem, que estava dizendo assim, nossa, mas eu tô entrando em estado de pânico porque eu tô cansada e a gente tá só vendo notícias nada favoráveis. E eu falei para ela, para de ver notícia, né? Para de procurar por notícia, né? Para de ser assim o receptáculo da notícia. Se não está te fazendo bem, se afaste. Se você não está blindada para sustentar tudo isso, se afaste. Por quê? Não está no meu controle. O que está no meu controle? Cuidar aqui desse universo em que eu estou. Proteger a mim, proteger os meus familiares, pra gente ficar bem, pra gente não ser aí veículo também, né? Então a gente foca naquilo que está no nosso controle. E o que não está, vamos orar, né? Vamos depender de Deus, vamos exercer a nossa fé, porque do contrário, você vai realmente entrar em pânico sobre coisas, sobre cenários que não estão na sua competência. Entende? Pela nossa sanidade mental, meninas, pela nossa sanidade mental, tá? Meu filho é muito agitado, o que eu faço? Me estresso muito com ele. Drica, eu vou indicar uma pessoa para você a respeito dessa questão de gestão das emoções das crianças, tá bom? Que é uma parceira amiga minha, que é a Aline Pimentel. Aline com 2 L's. Ela fala sobre a questão da paciência, sobre as emoções dos filhos e como que isso nos impacta. Então, fica de sugestão para você, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Ok. Davi chegando aqui, boa noite, Davi Maurício chegando aqui, boa noite, tudo bem? Então, seguindo aqui, meninas,
Então, já falei, os critérios que nós como mulheres temos para nos realizarmos, essa falsa expectativa do que é dar conta, uma expectativa irreal sobre ver tudo equilibrado e esse equilíbrio não existe. O que existe é um balanceamento, o que existe é a gente responder qual que é a nossa medida de realização em cada área. Falamos sobre a questão da sobrecarga, sobre divisão de responsabilidades, e existe um outro ponto também muito sério em relação a nós mulheres, que é o nosso perfeccionismo, sabe? Por que a gente se sobrecarrega tanto fisicamente, emocionalmente, mentalmente também? Porque nós queremos tudo certinho, redondinho, quadradinho, funcionando plenamente, perfeitamente. E na vida prática não acontece assim, sabe? Você precisa entender os processos necessários para as coisas práticas da vida. Nós não temos filhos perfeitos, nós não temos marido perfeito, nós não temos casamento perfeito, nós não temos trabalho perfeito, maternidade perfeita, nada disso, né? Não temos. O que nós temos e o que pode ser incrível dentro de uma vida imperfeita? Percebe o poder dessa pergunta? Eu posso ter uma vida incrível, eu posso ter uma vida extraordinária, mesmo no meio das minhas imperfeições? O que eu preciso olhar, o que eu preciso valorizar a cada dia para que as coisas sejam leves? Quais são os processos que eu estou precisando aprender a respeitar? Respeitar, valorizar. Seu marido te oferece uma ajuda e você, deixa pra lá, deixa que eu faço. Porque não saiu do jeito que você quer, né? Ou as suas crianças, mamãe, posso te ajudar? Mesmo os pequenininhos, né? Faz parte do desenvolver a autonomia. Não, deixa, porque se você mexer aqui vai virar bagunça. Essa nossa necessidade do controle, do perfeccionismo em tudo, também eleva essa sobrecarga, né, que nós temos. Então, fica presente para isso. Se você não tem sido controladora, se você não tem aí um nível de perfeccionismo que está impedindo você de viver uma rotina mais leve, sabe? De conciliar. Conciliar não é assim, esse perfeccionismo que a gente espera, não. Você pode conciliar de um jeito imperfeito. As coisas podem caminhar de um jeito imperfeito e mesmo assim você estar dentro de uma evolução incrível. De que isso fala, gente? Fala de autoaceitação, não é? Porque nós vamos continuar tendo desafios, vamos continuar tendo problemas. Como é que você gerencia tudo isso? Né? Qual é o padrão que você está vivendo para conciliar esses papéis? Qual é o padrão que existe aqui dentro da sua cabeça? É o padrão lá da sua família, que você recebeu lá dos seus pais? Funcionava, era saudável para você e você quer repetir, você quer replicar? É o padrão que você vê na sua amiga, que você vê na sua vizinha, que você vê em alguém que se acompanha nas redes sociais? Qual é o padrão de conciliar que você está usando como critério, como referência, como régua para você? A gente precisa responder isso, tá? E ficar presente para o quanto nós nos julgamos e julgamos os outros também. Julgamos outras mães, julgamos outras mulheres. Quantas vezes eu atendi aqui alunas dentro dos nossos programas de mentoria que falavam assim: nossa, mas a fulana viaja para todo lado e larga o filho dela para lá. Gente, você sabe dos bastidores da fulana que trabalha viajando? Você sabe do que ela sofre, das dificuldades que ela tem, de como ela se sente por precisar trabalhar, viajar, não poder levar o filho? E aí a gente julga ela, fala assim: nossa, não é uma boa mãe. Com a mesma régua que a gente mede o outro, a gente vai ser medido também. Da mesma forma que você é crítica com o outro, eu sei, sem nem te ouvir direito, que você é crítica com você. Que você é crítica com seus filhos, que você é crítica com o seu parceiro, né? Então começa a se escutar, começa a se ouvir para entender que padrões são esses que estão conduzindo os seus conceitos do que é família para você, do que é realização, do que é ser bem-sucedida profissionalmente, porque isso está ditando a sua vida, tá?
Então, para a gente caminhar para um fechamento aqui, o que não é conciliar? Isso também precisa estar claro para você. Conciliar não é você ser perfeita, ter tudo encaixotadinho, controladinho o tempo inteiro. Não é isso que é conciliar. Conciliar não é você viver afobada para que o trem da sua vida ande ao custo do seu esgotamento. Nossa, tô dando conta de tudo, tá tudo controlado aqui, mas você por dentro, você tá um caco, né? Você tem se anulado, você não tem espaço para você descansar, você não tem espaço para você se cuidar, né? Você não tem espaço nem para se escutar, nem para se ouvir, nem para ver o que você tá sentindo de verdade. Então, não é isso que é conciliar. Conciliar também não é você dar conta de um monte de coisas tudo ao mesmo tempo e quando você vai dormir, você fica ali carregada de culpa. Ou quando seu filho chama por você e você precisa assim, ó, tá trabalhando, seu filho chama por você, você não pode ir, você fica assim, nossa, mas eu sou uma péssima mãe. Ou você tá lá com ele, brincando, exercendo uma tarefa, uma atividade, pensando em 1000 coisas que você deveria estar fazendo. Não é isso, isso não é conciliar, sabe? Conciliar não é você se perder de você. Conciliar não é você se anular. Uma das coisas que eu mais ouço aqui. Laís, como que eu faço para equilibrar sem me anular? Não é você fazer tudo por todos enquanto você fica ali, ó, de lado. Outro dia eu vi uma frase que eu até fiz um post sobre ela que eu achei tão interessante, que dizia assim, ó. Ai, será que eu vou lembrar? Tô lembrando da ideia, mas não tô lembrando da frase exatamente. Mas colocava assim, ó. Quando uma mãe dá conta de tudo o tempo todo ao mesmo tempo, é bom para todo mundo, menos para ela, né? Então, conciliar e dar conta não é você fazer tudo que todo mundo precisa a custo do seu esgotamento, de você se perder de você se anular. Não é. Isso não é saudável. Porque toda a frustração que você sentir no processo, né, fazendo isso, depois você vai derramar em alguém. E esse alguém são sempre as pessoas que a gente mais ama. Os nossos filhos, o nosso parceiro. Gente, quando eu vivia completamente desequilibrada, né, nesses papéis que a gente está falando aqui, era uma insatisfação tamanha e o coitado do marido era o que mais levava, né? Na avaliação fria, não tinha nenhuma questão com ele, mas eu jogava a minha frustração sobre ele. Precisava resolver coisas internas comigo para estar bem com ele, né? Então, não pense que você está aí se anulando, que você está aí dando conta de tudo a custo do seu esgotamento e que você, eu sou forte, eu estou aqui aguentando, eu estou aqui sustentando. Não, isso vai derramar. E vai derramar em cima de quem você mais ama. Na verdade, já está derramando, sem você se dar conta. Na forma como você se comunica, na forma como você se expressa, na forma como você critica, julga, né? Sem a gente perceber, isso já está sendo derramado. Então, fica atenta para isso. Conciliar também não é você... como é que eu coloquei me perdi aqui do nosso roteiro. Não é você atender tudo e não ver passando nada, sabe? Imagine aí a figura de que você esteja, a ilustração, na verdade, que você esteja viajando de carro. Né? Você tá lá na estrada, a estrada não tem ninguém e a velocidade que permite lá é 120. E você tá ali dentro do carro a 100, 120. O que você nota daquela estrada? O que você realmente percebe? Né? Você só vê o vulto. Você vê que existe ali uma paisagem, existe um cenário, existe alguma coisa acontecendo lá fora, mas você não tem discernimento do que é aquilo. Né? Eu me lembro de uma situação que aconteceu conosco, tão bom ter lembrado disso agora. Em 2011, faltava um ano para eu casar. Era janeiro, a gente sofreu um acidente, nós capotamos o carro, deu perca total. E aquilo me ensinou muito sobre a vida, em qual aspecto. Eu estava dirigindo, né, com chuva,
Estava dentro da velocidade permitida. Estava dentro da velocidade permitida. Mas eu acredito que era muito para mim, né? Era muito para mim dirigindo numa estrada com chuva. O que a gente vê? A gente não vê nada no meio da pressa. A gente não vê nada no meio da correria. Então você pode estar aí tentando atender a tudo, mas você não está discernindo nada. Você está só reagindo, você está dentro de um piloto automático. Você não sabe o que está te acontecendo. Isso não é conciliar. Não viver não é conciliar. Entendem o que eu estou querendo dizer aqui? Você não viver o crescimento dos seus filhos com presença de verdade, sabendo o que está se passando com eles, sabendo que a sua vida está andando na direção certa, isso não é conciliar. Então, o ponto sobre o nosso desafio é o que nós estamos colocando aqui. E eu não quero, para mim, e não quero para você, um futuro de arrependimento. Onde você vai lamentar não ter sido inteira, vai lamentar não ter vivido a infância do seu filho, sabe? Vai usar aquela frase típica, né? Nossa, mas passa tão rápido. Nossa, mas voou e eu não vivi. Eu não quero isso pra mim. E eu não quero isso pra você. Essa vida de arrependimento onde não há tempo pra gente voltar. Não há tempo pra corrigir. Gente, você perder a infância dos seus filhos. Não tem como voltar. Sabe? Para quem tem criança pequena, como eu aqui, filhos em primeira infância, né? A oportunidade que a gente tem de exercer a influência de uma forma muito mais intensa, muito mais poderosa. Eu sei o quanto é cansativo, eu sei o quanto é exaustivo, porque eu tenho 2 aqui, vivo os mesmos desafios que você. Mas é o momento onde a gente pode deixar mais de uma marca positiva na vida deles, sabe? Da sua presença, do seu estímulo, da sua influência, de uma mãe saudável influenciando filhos saudáveis, que vão ser saudáveis. E a vida não deixa a gente voltar atrás para consertar. Aí nós vamos ter que realmente remediar, né? Tentar recuperar, mas você não vai ter a oportunidade de ter aquela criança pequenininha de novo chamando por você, pedindo colo, mesmo você cansada, né? Puxando ali o seu vestido enquanto você está trabalhando. Falando, mamãe, brinca comigo, não vai ter de novo. Então a gente não pode carregar esse arrependimento porque ele é muito duro, né? É um nível de culpa que eu fico imaginando lá na frente muito maior do que o desafio que nós experimentamos hoje. Por isso é tão importante a gente falar sobre esse ponto do conciliar e você entender qual é a medida que você precisa para se sentir uma mãe presente, uma profissional realizada, né? E essa medida não é 50-50, mas você precisa responder. Porque respondendo isso, você vai buscar quais são as pecinhas do seu quebra-cabeça, do quebra-cabeça da sua vida. Qual é a carreira, qual é o trabalho que vai me permitir exercer essa maternidade mais presente, sabe? Qual é o estilo de relacionamento, de dinâmica familiar que vai me permitir ser bem-sucedida na minha casa, na minha família. Do contrário, gente, fica um critério assim genérico, onde você fala que você quer ser feliz, mas você não sabe o que é ser feliz para você. Você não sabe o que você tem que fazer na vida prática, né? Então, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para vocês. Esse futuro de arrependimento, onde a gente tá perdendo a melhor fase dos nossos filhos ou a gente tá perdendo da gente mesma, tá? Então, é urgente você organizar a sua vida, você organizar seu tempo, você se revisar, você olhar para você, porque o seu tempo é agora. Quer exemplo melhor do que esse que nós estamos tendo, de ver que a vida é agora? Né? Que a nossa oportunidade é agora, principalmente nesses dias mais difíceis, como a nossa colega que estava participando aqui comentou, nós estamos mais frágeis, nós estamos rodeadas de um cenário completamente desfavorável, né? Que ninguém gostaria de ver acontecendo. Então, nosso tempo é agora. E na live de ontem, na aula de ontem, eu esqueci de comentar uma coisa muito importante que eu tô lembrando agora,
Que bom que eu lembrei, né? Porque talvez isso seja para alguém que está nos assistindo. Por mais exaustivo que seja, por mais cansativo que seja, né? Por mais que às vezes o seu relacionamento está no meio de uma crise por causa de tudo que está acontecendo, as emoções de vocês estão abaladas, né? Imagine a sua vida prática, a sua rotina, né? Sem essas pessoas que são aí parte daquilo que te deixa exausta, né? Sua vida sem seu marido, sua vida sem os seus filhos. Nossa, Laís, que duro, misericórdia. Mas é real, gente, não é o que está acontecendo? Então a gente precisa falar disso. Para quê? Para eu valorizar o que precisa ser valorizado, tá? Para você não andar aí achando que a vida é assim mesmo, né? Ninguém consegue organizar nada, é difícil para toda mãe. Ou como eu ouvi outro dia, estava divulgando um dos nossos programas de mentoria e alguém escreveu assim para mim na rede social: ninguém precisa de curso para isso não. Ser mãe, mulher, trabalhar, isso é intuitivo. A gente aprende com a vida prática. Falei, tá, ok, né? Eu gostaria de ver com as mães que me procuram falando isso, de que é intuitivo, né? Porque intuitivo é o quê, gente? É algo que é prático, é natural, com o tempo vem, com o tempo acontece. Olha, comigo não veio, comigo não foi nada intuitivo. Ai de mim, se eu não tivesse 6 anos atrás olhado para mim, escutado o que eu estava sentindo, né? O caos que estava aqui dentro, conversado em casa, falado, olha, eu estou aqui, ó, precisando realmente de dar atenção para mim, né, de olhar para mim, de repensar minha carreira, minha vida profissional, repensar o que eu quero para nossa vida como casal, como família, para os nossos filhos, porque se eu não fizer isso agora, eu estou prevendo que eu não estarei bem lá na frente. Se eu não tivesse feito isso lá atrás, gente, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, né? Então, é muito poderoso que você não aceite, não se conforme com aquilo que você não quer para você, sabe? Se você não quer viver atropelada, se você não quer viver assoberbada, no sufoco, e como a aluna me falou aqui outro dia, a gente estava começando o programa, ela, Laís, parece que eu estou buscando, ó, fôlego. Não aceite, não se conforme de que tenha que ser assim e que não existam outras possibilidades para você. Que com toda mãe, com toda mulher é assim, desde que o mundo é mundo e não existe alternativa, sabe? Existem possibilidades sim, existem profissionais para te ajudar, existem coisas que você pode fazer para poder se desenvolver. Eu não acredito que a gente tenha que investir anos da nossa vida estudando para ser um profissional e você não tenha que investir em você para ter um relacionamento incrível. Você não tenha que estudar para ser uma boa mãe. Você não tenha que estudar para ter a família que você deseja. Gente, se ficou lá no passado, sabe? Os nossos pais não tinham acesso à informação, a conhecimento, a oportunidades que a gente tem. Então, se você passa anos da sua vida sentada num banco de escola, banco de faculdade, MBA disso, curso daquilo, mestrado, doutorado, para você ter uma carreira, por que você não faz o mesmo para você ter a família que você deseja? Para você ser a mãe que você deseja? Né? Então, precisamos investir em nós, pelo nosso futuro. Quando você ficar velhinha, né? E esses cabelos aqui for mais branco do que de qualquer outra cor, você vai ter só história para contar. Vai chegar um tempo que a gente vai ter mais passado do que futuro, né? Quando esse tempo chegar para você, que você tiver mais passado, mais história para contar do que futuro, quais as histórias que você vai querer contar para os seus filhos, para os seus netos? Que legado que você vai deixar? Eu não tô falando de legado só material. Quando a gente fala de legado, vem na nossa cabeça, né? Fala legado, fala sucesso, fala realização, todo mundo só pensa em dinheiro. Eu tô falando de coisas mais profundas aqui, sabe? Eu estou falando de influenciar os nossos filhos, eu estou falando de ser uma mãe presente, eu estou falando de ter um relacionamento saudável que vai ser base para a formação do caráter dos seus filhos.
né? Eu estou falando de você ser bem-sucedida profissionalmente também. E isso inspirar os seus filhos a olharem para você e falar assim, uau, minha mãe pode falar sobre esse assunto porque ela tem propriedade. Agora não, você se abandona o tempo inteiro, daqui a pouco seus filhos estão crescendo, você fala assim, meu filho, minha filha, faça o que você ama, tenha coragem, corre atrás dos seus sonhos. Mas você fez isso por você? Não fez, né? Então como eu vou inspirar, como eu vou encorajar, se nos meus desafios pessoais eu trato como essa mamãe que compartilhou comigo, é tudo natural, é intuitivo, é só deixar a vida acontecer, que a vida acontece, deixa a vida me levar, que a vida leva eu. Leva, depois você me fala pra onde, tá? Então, não basta você achar que as coisas vão acontecer naturalmente. Aquilo que eu não melhoro intencionalmente vai piorar espontaneamente. Seu relacionamento, sua presença com seus filhos, sua organização do seu tempo, conciliar tudo isso, se você não for intencional, não adianta você dizer assim, vou esperar as crianças crescerem porque vai melhorar. Não vai melhorar. Vai piorar, porque vai vir uma outra fase com outros desafios que você também não conhece. Tá bom? Então sai dessa de esperar que as coisas se resolvam por si só, porque isso é nós nos colocarmos numa posição assim completamente passiva em relação à nossa própria vida. Você não pode ser passiva com a sua vida. Com os seus pilares, com os seus papéis, você não pode ser passiva. Porque se você for passiva, quem que vai ser ativo? É você, né? Bora sair da plateia, sabe? De vendo as coisas acontecerem conosco sem a gente agir. Sabe aquela mudança que você sabe, que você tem assim convicção de que a vida tá te pedindo? Organização pessoal, organização do seu tempo, decisões que você não toma, assuntos que você empurra pro tapete. É desses pontos que a gente tá falando aqui, tá? Quando é que vai chegar para você a hora do basta, sabe? Aquele momento que você diz assim, nossa, daqui para frente não tem mais como. Esse momento de indignação pessoal, gente, é muito positivo. E você precisa enxergar. Quando é que ele vai chegar para você? Ou já chegou várias vezes e você nem deu atenção para ele? Houve um momento que chegou a hora do basta para mim. Vou te contar rapidinho. Eu estava desconfortável com várias questões envolvendo meu casamento, minha realização profissional e a saúde da Manuela, quando ela tinha menos de 1 ano, né? E eu olhava para tudo, eu estava insatisfeita em todas as áreas. Eu sabia que tinha a ver comigo, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer, não sabia para onde que eu tinha que olhar, né? E eu me lembro de estar lá percorrendo a internet, eu vi uma postagem que eu me vi naquela postagem. Por isso que é tão importante a gente compartilhar conteúdo aqui, né? Você não tem ideia de que ajuda, que oportunidade você está oferecendo para alguém. E nessa postagem tinha um triângulo que dizia assim: a vida prática é ou você ganha dinheiro, ou você tem vida social, ou você faz o que ama. Entende? Um triângulo. Ou você tem dinheiro, ou você tem vida social, ou você faz o que ama. Quando eu li aquilo, eu adaptei para o meu desafio como mãe e fiz a seguinte leitura: ou eu sou feliz na minha vida profissional, ou eu sou uma mãe presente, ou eu tenho um relacionamento incrível. Escolha 2 e seja frustrada no outro. Sabe? Não tinha como ter tudo. Não tinha como abraçar esses papéis juntos. Eu tinha que deixar um pratinho cair. Eu acredito que a gente tem que deixar um pratinho cair. Mas nós precisamos identificar qual é o pratinho que pode cair. Se o pratinho do seu relacionamento cair, tá tudo bem? Se o pratinho da presença na vida dos filhos cair, se for esse, tá tudo bem pra você? Se o pratinho de você realizar os sonhos, os projetos que estão aí queimando no seu coração em relação à sua vida profissional, tá tudo bem? Você se anular? Então eu olhei para aquilo e tomei uma decisão para mim. Essa foi a minha hora do basta.
A minha hora do basta foi quando eu entendi e disse para mim mesma: não é possível que todas as mães, que todas as mulheres no mundo inteiro tenham que andar assim, tendo que escolher. Ou é feliz na carreira, ou é feliz na vida, na família. Não é possível que a gente tenha que escolher, né? Não é possível que a gente tenha que o tempo todo estar decidindo sobre qual papel inegociável que eu vou abrir mão. É por isso que eu falo desse assunto aqui com vocês, para que você não tenha que abrir mão do que é inegociável, do que é importante para você. No momento em que você se indigna, você se revolta sobre as mudanças que estão sendo pedidas, e a minha mudança era olhar para os pilares importantes para mim ao invés de empurrar com a barriga, né? Entender quais eram as decisões profissionais que eu estava precisando tomar que iriam influenciar a minha maternidade, a minha casa. Quando você decide isso, que você vai encontrar um jeito, é como se você falasse assim: quem é a pessoa que está tendo resultado? Quem é a pessoa que está dando certo nessa área? Com quem que eu posso aprender? Quem que eu posso modelar? Né? E você dizer para você que tem jeito sim, você só precisa encontrar o como. Tá? Você só precisa aprender, você precisa se desenvolver. E isso vai te fazer, vai levar você a fazer as conexões certas, a selecionar o que você escuta, com quem você anda, né? Quais são os critérios de vida, o que você quer para você. Você vai revisar a sua vida inteira e se colocar na rota certa, tá? O que isso me permitiu hoje? Fazer o que eu amo, ter mais tempo com os meus filhos, ter planos em comum, né? No relacionamento não tá cada um andando numa direção. Poder dividir essas responsabilidades juntos. E ainda assim, saber que eu tenho um monte de coisa para aprender, que eu tenho um monte de coisa imperfeita, mas que eu estou no processo certo, que eu estou na estrada certa, que a minha vida está caminhando na direção certa. Isso não tem preço. Sabe por quê? E aí eu já vou encerrar. O que deixa a gente frustrada não é a gente não saber o que vai acontecer no futuro. O que deixa a gente frustrada é você ter certeza que você não está nem na direção certa. Sabe? Você não está nem no caminho do que você precisa alcançar. Não é se quando é que vai alcançar, quando é que aquilo que eu tenho expectativa vai chegar. É ter certeza de que você nem está na estrada que você deveria estar. Né? Essa é a nossa questão. E os passos que você pode dar para começar a solucionar isso, né, dentre muitas dicas que a gente já deixou aqui, é você abraçar a sua realidade, cheia de desafios como mãe, mulher e profissional, né? Porque ela não vai ficar simples do dia para a noite. É você que vai ficar mais forte mesmo. Né? Os desafios vão continuar. Nós é que nos transformamos. Então, quando eu trabalho a aceitação da minha realidade, dos meus desafios, ok, sou mãe de 2 pequenos, no meio de uma pandemia, com aulas online, home office, uma loucura toda. O que está no meu controle fazer e que eu não estou fazendo? Quando você aceita, né, os seus desafios como sendo parte da sua vida prática, você se permite abrir um caminho para ser mais corajosa, para ser um pouco mais ousada. Você sai de um papel de vítima das suas circunstâncias e assume o lugar de protagonista, de você estar no controle do que foi colocado na sua mão, não do que não está na sua mão, né? De você estar à frente do que foi colocado sob o seu governo, sua responsabilidade, seu cuidado. Isso vai permitir você se transformar, isso vai permitir você entender como você vai balancear essa conta, baseado nos seus critérios, baseado nos seus padrões, alinhados junto com a sua casa, com a sua família. Tá bom? Então, esses são os passos necessários que nós precisamos começar a nos escutar para responder esses nossos desafios. Então, o convite de hoje é para você dizer chega, é para você dizer basta para uma vida culpada,
para uma vida cheia de dúvida, onde você não sabe se você está aproveitando bem o tempo com seus filhos, você não sabe se essa correria toda vai valer a pena um dia no futuro, você não sabe se você está na direção certa. Chega disso. E você começar a se perguntar, né? O que é conciliar para mim? Qual é esse padrão de conciliar para mim? Qual é o padrão de equilíbrio, que hoje a gente entendeu que na verdade é balanceamento? Para que você tenha liberdade de ser inteira. Liberdade de ser inteira, que é o nosso convite aqui, né? Para que mães inteiras acompanhem esse trabalho, é você não ter que abrir mão nem de ser uma mãe presente, nem de ser uma profissional realizada, nem da sua casa, nem da sua família, nem de nada que seja importante, tá? E assumir aí os seus papéis com coragem. Então, qual é a mudança que a vida está pedindo de você? O que você faria aí de prático para você começar essa mudança hoje, para você começar essa mudança nos próximos dias, a partir de um pequeno passinho? Se você soubesse que aquilo que você deseja vai dar certo, qual seria o seu primeiro passinho? Não precisa estar perfeito, não precisa começar grande, o que precisa é começar. Eu comecei fazendo uma lista para mim das coisas que eu não queria mais. Quem sabe pode ser uma dica que te ajude. Você pode dar outros passos. O que você não pode é não fazer nada. Por quê? Toda vez que eu me recuso a tomar decisões, toda vez que eu me recuso a tomar iniciativa, eu tô vendo as coisas acontecendo e eu não tô agindo com intencionalidade sobre aquilo, você pode pensar que você tá parada, você pode pensar que você tá em pausa, mas não existe estar parada, não existe pausa, não existe sequer estagnação, não existe estagnação. Vida é movimento. Olha para a natureza à sua volta, não existe nada que está parado. Ou a gente está em movimento, né? Ou a gente está avançando, ou a gente está retrocedendo. Então, quando a gente entende isso, até mesmo a pausa reflexiva, ela é para te colocar avante. A pausa onde eu falo assim, não estou fazendo nada, não estou tomando decisões, não estou agindo, ela está colocando você em retrocesso. Então, pensa sobre isso e responda hoje quais são aí as pequenas mudanças que você pode começar a colocar em prática, tá bom? A gente finaliza o nosso conteúdo de hoje. Eu até me estendi, hoje falei mais de 1 hora, né, gente? Como é que pode falar mais de 1 hora? Mas é por amor a vocês, tá bom? E lembrando que o nosso conteúdo dessa aula de hoje faz parte do aquecimento para o workshop Mães que Dão Conta, que é o nosso evento online que vai acontecer do dia 22 ao dia 25 de março agora, no final do mês. É um evento gratuito. Você pode se inscrever lá no link da bio para participar. E nesse evento nós vamos ter um conteúdo intensivo durante 4 dias, onde eu vou ajudar você a descobrir aí quais são as chaves que você precisa virar, quais são os aspectos que você precisa descobrir e entender para conseguir conciliar os seus papéis e ser bem-sucedida na sua carreira e na sua família sem viver culpada, tá bom? Eu vou gostar muito de te ver participando lá do nosso evento. Está feito o convite, você pode fazer sua inscrição assim que a gente terminar aqui a nossa live, basta correr lá no link da bio aqui no Instagram, tá bom? Beijo no coração, a gente volta amanhã com a última live da semana. Te vejo lá, até mais!